No vídeo de hoje eu quero te mostrar o que é o triângulo de exposição da fotografia, o que é o ISO, o que é a abertura de diafragma e o que é a velocidade do obturador. Vamos ver tudo isso aí em detalhe. Vamos nessa! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, depois desse vídeo, se tu gostar do conteúdo que tu vê aqui, dá uma olhada, ela vai te levar para a página do Método 20 e vai te explicar tudo que tem dentro dela, tá? Por hora, vamos lá pro conteúdo. Bom, todo mundo tem essa dúvida, né, do que é ISO, abertura de diafragma e velocidade do obturador. Na verdade, é a maneira como a gente regula a entrada de luz na nossa câmera. É a maneira que a gente controla quanto de luz e quanto tempo de exposição a gente vai ter na nossa foto final. É a maneira que a gente deixa a nossa foto mais clara ou mais escura. É a maneira que a gente deixa a nossa foto mais nítida ou mais borrada. Então a gente vai explicar no detalhe isso, mas eu só queria dizer que esses controles eles existem desde o começo da fotografia, desde 100 anos atrás já existem esses controles e eles são os mesmos. Se tu perguntar para um fotógrafo de 50 anos, ele vai te dizer a mesma coisa que eu estou te dizendo aqui agora e provavelmente daqui a 100 anos, se tu perguntar para alguém, vai ser do mesmo jeito, tá? E eu gosto muito de comparar esses controles com o nosso olho humano, tá? Tu vai ver que eles são bem semelhantes ao nosso mecanismo aqui de olho, né? A maneira como a gente controla a luz também que entra aqui para formar a nossa imagem. Então vamos lá, o ISO ele é uma regulagem que controla a sensibilidade do sensor da câmera à luz. E o que isso quer dizer? Ele vai deixar o sensor mais sensível ou menos sensível, ele vai responder mais ou menos para a luz que está entrando na câmera, tá? E essa sensibilidade no sensor da fotografia é basicamente a nossa retina, é mais ou menos o mesmo funcionamento da retina, que quando a gente está num ambiente mais escuro, a nossa retina tem que se adaptar para esse ambiente, ou se a gente está num ambiente mais claro, a nossa retina também se adapta. Tá, beleza, então tu descobriu que ISO é a sensibilidade à luz. Só que como é que a gente regula isso na câmera? E é bem simples, quanto mais alto o número ISO da nossa câmera, mais sensível à luz, tá? Menos tempo ou menos luz a gente precisa ter para formar uma imagem na câmera. Só que tem uma pegadinha aí. Também quanto mais alto o ISO, mais granulada vai ser a nossa foto, com menos qualidade vai ter. E quanto mais baixo o ISO, mais luz tu precisa ter para formar uma imagem na tua câmera. Só que também tu vai ter mais qualidade. Então quer dizer que se eu quero ter uma qualidade boa na fotografia, eu vou usar um ISO sempre baixo? E na verdade não é bem assim. Às vezes a gente precisa aumentar o ISO para acompanhar a falta de luz, tá? A câmera ela é feita para isso, não quer dizer que tu precisa usar sempre um ISO baixo. Eu fotografo, isso depende de câmera para câmera, mas tem gente que diz que eu não passo do ISO 800 porque começa a degradar a imagem. E a verdade é que se tu começa a aumentar o ISO, tu já perde a qualidade da imagem sim, mas não é uma perda significativa. Tu vai começar a notar essa perda grande de qualidade lá pelo ISO 2000, 3000, a partir daí tu vai começar a ver sim mais grãos na tua imagem, tu vai perder um pouco de definição, um pouco de contraste, um pouco de saturação, mas se tu tem que tirar a foto, eu ainda prefiro ter uma foto granulada e que eu ainda consiga enxergar, né, a foto, consiga ver o que tem nela, do que usar o ISO mais baixo para ter qualidade e não conseguir tirar a foto, ficar muito escuro, tá? Então hoje as câmeras estão muito boas, elas estão cada vez melhores nessa questão do ISO. Eu não me preocuparia muito com o ISO, tá? Se tem que subir, é só subir, não tem problema. E agora vamos falar sobre a abertura do diafragma. Ela é uma regulagem que se encontra na lente, tá? Ela não é na câmera. Ela é a única regulagem que fica na lente e as outras duas ficam na câmera. Mas ela é o buraquinho da lente que vai deixar passar luz, tá? Basicamente quanto maior esse buraco da lente, mais luz vai passar, e quanto menor, menos luz vai passar.
é basicamente a nossa pupila do olho, né? Quando a gente tem mais luz, a gente está num dia ensolarado na praia, a nossa pupila ela fica bem pequenininha. E se a gente está num lugar escuro, a nossa pupila ela dilata, ela aumenta para deixar entrar mais luz, certo? E é exatamente assim que a gente controla a entrada de luz na câmera. Só que da mesma forma que do ISO a gente tem um efeito colateral, né? Um efeito secundário na regulagem, na abertura de diafragma a gente também tem um efeito secundário, que é a quantidade de borrão na nossa foto. O termo técnico é a profundidade de campo, tá? Mas é basicamente o quão borrado o fundo vai ficar, ou o quão nítido o teu fundo vai ficar. Sabe aquelas fotos de retrato que a gente tem só a pessoa aqui e todo o fundo tá borrado, ele tá meio que derretido assim? Isso significa que a gente tem uma profundidade de campo muito pequena, ou seja, a gente tem só o rosto da pessoa e todo o resto tá fora de foco, tá? Isso a gente consegue, essa regulagem, esse efeito, utilizando uma abertura de diafragma grande, ou seja, tu vai deixar entrar muita luz na tua câmera. Em contrapartida, a gente tem fotografias de paisagem que a gente quer colocar tudo na paisagem em foco, né? A gente quer ter uma profundidade de campo bem grande. Então, a gente quer o plano da frente em foco e também o plano de fundo, né? Em foco. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que diminuir a nossa abertura do diafragma, tá? E como é que a gente regula essa abertura de diafragma? Ela é medida em f-stop, tá? Ela é medida em paradas. E aqui é um pensamento ao contrário do que a gente imagina. Os números de f-stop eles vão de 1, 1.4, 1.8, 2, 2.2, 2.8, 3.5, 4 e daí por diante, tá? Então, quando a gente quer ter uma grande abertura, a gente usa um número pequeno. Sim, é ao contrário. E quando a gente quer ter uma pequena abertura de diafragma, a gente usa um número grande. Então, só para exemplificar, aquele retrato com o fundo borrado, a gente tem que usar uma abertura grande, ou seja, um número pequeno, tá? Eu sei que é um pouco complicado, mas com a prática tu vai fazer isso automático já. Então, f1.4, f1.8, f2, f2.8 são as aberturas de diafragma que tu tem que usar para alcançar aquele fundo borrado. E F8, F11, F16 são as aberturas de diafragmas que tu precisa para ter a maior parte da tua foto em foco, né? Para ter aquela profundidade de campo grande. E a nossa terceira ponta do triângulo aqui é a velocidade do obturador. E a maneira que eu relaciono a velocidade do obturador com o olho humano é a nossa pálpebra. Se a gente deixa a pálpebra fechada, a gente não deixa a luz passar, certo? E o obturador é exatamente assim. Ele é uma cortininha que ele fica fechado durante todo o tempo, tá? E quando a gente aperta o botão, essa cortina ela levanta, deixa a luz entrar e já fecha novamente. E a velocidade do obturador, ela controla em quanto tempo essa cortina ela fica aberta e fechada. Então, quanto mais rápido a gente regular a nossa câmera para abrir e fechar, menos luz a gente vai ter dentro da câmera, né? Mais escura vai ficar a nossa imagem. E quanto mais tempo a gente deixar o nosso obturador aberto, né, mais luz a gente vai deixar entrar. Só que como também tudo isso aí tem um efeito secundário, a velocidade do obturador ela está relacionada com o movimento. Digamos que tu esteja fotografando corredores, fazendo os 100 metros rasos lá, por exemplo. E eles estão se movimentando bem rápido, certo? Então, para conseguir capturar esse movimento, para congelar o movimento, que é o termo que o pessoal utiliza, a gente tem que usar uma velocidade do obturador mais rápida, tá? Então, é uma velocidade 1 sobre 2000, 1 sobre 4000, é uma velocidade rápida para congelar o movimento. E digamos que tu esteja fotografando uma paisagem que não está se mexendo, aquela montanha está lá parada, as nuvens estão lá paradas e a grama está aqui parada, não tem movimento nenhum. A gente pode usar sim uma velocidade um pouco mais lenta para fazer essa foto, não tem problema nenhum. Então basicamente tu vai ter controle do movimento na foto. Às vezes tu quer adicionar um pouco de movimento na foto, tu quer causar
o que a gente chama de borrão de movimento, que é quando a velocidade do obturador ela não está rápida o suficiente para congelar esse movimento. Então, digamos, vamos fazer o exemplo de novo do corredor. Ele vai passar aqui pela câmera e ela vai capturar o movimento, então vai ficar borrado esse movimento. E isso tudo é uma questão artística, tu vai ter que definir se tu quer congelar o movimento ou borrar o movimento. Então tu pode ver que cada regulagem aumenta e diminui o nível de luminosidade, né, da nossa foto, se ela vai ficar mais clara ou mais escura, mas também causa um efeito diferente com cada regulagem. Então, se tu quer uma foto com mais qualidade ou menos qualidade, a gente tem que mexer no ISO. Se tu quer uma foto com o fundo desfocado ou com o fundo em foco, tu tem que mexer na abertura de diafragma. E se tu quer brincar com a velocidade, com o movimento, é com a velocidade do obturador que tu vai fazer isso, tá? E tudo isso aí são ferramentas que tu usa de forma artística e não precisa fazer o que é considerado padrão na fotografia. Tu pode experimentar e usar de forma bem criativa esses efeitos, tá? Inclusive as fotos mais legais são as que utilizam de forma criativa todos esses efeitos que a gente falou. Por hora é isso, tá? Se tu gostou dessa aula, foi uma aula bem introdutória aqui sobre o triângulo de exposição. Tem muito mais coisa que eu posso te mostrar com muito mais profundidade. Então, clica aqui embaixo, vai estar um link que vai te levar para a página do Método 20, tá? Fotografia. Eu vou te ensinar a fazer realmente as melhores fotos da tua vida no menor tempo possível. Por hora é isso. Valeu por ter ficado até aqui. Um grande abraço e tchau.